Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de licenciatura em Matemática EAD, com a disciplina de Geometria Plana Espacial. E a nossa aula de hoje é da unidade 1. Essa unidade está dividida aqui nessa aula em dois tópicos. Primeiro tópico, construção axiomática da geometria, e segundo tópico, pontos, retas e planos. Mas antes de estudarmos esses dois tópicos, a gente tem algumas definições, como, por exemplo, o que é a geometria. A palavra geometria vem do grego geometrien, né? Onde geo significa terra e metrien significa medida, ou seja, ela vem da ciência da medição de terras. O historiador grego Heródoto, 500 anos antes de Cristo, atribuiu aos egípcios o início da geometria. Mas outras civilizações também estudaram, como os babilônios, os hindus, os chineses. Eles possuíam muitas informações geométricas. A geometria aqui, que é o nosso caso da nossa disciplina, ela é dividida em duas partes. Tanto a geometria plana, certo? Que também é chamada de geometria elementar ou euclidiana, teve início na Grécia Antiga, e seu estudo analisava as diferentes formas de objeto, e baseia-se em três conceitos básicos, que é o ponto, reta e plano. E a geometria espacial, que é um ramo da geometria que estuda a medida do espaço ocupado por um sólido. O cálculo de volumes de um cubo, prisma, pirâmide, cone, cilindro, esfera e de um paralelepípedo. Aí nós temos o que é um axioma, né? Que é a construção axiomática da geometria. O termo axioma, ele significa algo que é considerado ajustado ou adequado, que vem de uma palavra grega, né? Ele tem um significado evidente, ou seja, a gente pode dizer que é uma verdade sem nenhuma necessidade de ter uma prova. A gente fala que é como se fosse uma verdade absoluta, a gente não precisa provar para dizer que aquilo é verdade. Como, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos de axiomas. Como, por exemplo, o exemplo 1 aqui, ó. Dados quaisquer dois pontos A e B, eles sendo distintos, existe uma única reta que os contém. Ou seja, tem uma única reta que passa por esses dois pontos. O segundo axioma aqui no nosso exemplo é que em cada reta existe ao menos dois pontos distintos. Na verdade, a gente pode até falar um outro axioma aqui dentro desse que por uma reta passam infinitos pontos. Eu poderia ter aqui infinitos pontos. Então, esses dois exemplos aqui seriam de axiomas que a gente não tem a necessidade de provar. Que entre dois pontos distintos eu vou passar apenas uma reta. E que em uma reta eu tenho pelo menos dois pontos. Tenho aqui outros exemplos de axiomas. Então, o exemplo 3. Dois segmentos são congruentes se ele tem a mesma medida. Ou então, dois ângulos são congruentes se eles têm a mesma medida. Nós usamos, pessoal, esse termo congruente e não igual, certo? Para distinguir, para não ser o mesmo objeto matemático. Então, termos congruentes, eles vão ter a mesma medida, mas a gente não vai usar o termo igual, certo, pessoal? A gente vai usar o termo congruentes. Tudo bem? Então, olha só. Nós vamos estudar aqui agora noções, né, de três conceitos básicos, que é o ponto, a reta e o plano. Então, o ponto. O ponto é a noção geométrica mais primitiva de todas. Não possui dimensão, ou seja, ele é adimensional e não tem formato. Como aqui eu tenho, por exemplo, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Usamos eles para indicar localização, pois eles são mais precisos. Se fosse um triângulo, por exemplo, não saberíamos em qual parte da figura o local estaria indicado, né? E aí, ó, por exemplo, aqui para me indicar uma localização, eu vou usar apenas um ponto. Se eu usasse um triângulo, a gente não teria uma precisão tão exata. O ponto é dito como algo que não tem partes. Ele é literalmente um pontinho, como se fosse mesmo um ponto que você coloca lá na folha de papel. E ele é representado por uma letra maiúscula, certo? Uma letra maiúscula, seja A, seja B, seja C. A reta. Para nós construirmos uma reta, é preciso no mínimo dois pontos.
certo? Então, com 2 pontos, nós conseguimos traçar uma reta. Elas são infinitas nas suas direções, nas duas pontas, porque os pontos são infinitos espalhados, digamos, por aí. Ou seja, por uma reta aqui eu posso ter infinitos pontos. E uma reta, ela não tem fim. Ela vai ser também infinita, independente da sua direção. Ela não tem origem ou extremidade. Não conseguimos determinar o seu comprimento. Ela é ilimitada. Então, uma reta, ela é limitada, não tem fim, certo? Não tem origem, nem tem extremidade. Continuando, os pontos que contém não são coincidentes, são distintos, certo? Ou seja, eles não estão no mesmo lugar. Por isso é possível medir a distância entre 2 pontos ou medir uma parte da reta, certo? A reta possui apenas uma dimensão unidimensional, porque os pontos são adimensionais, como a gente viu anteriormente, né? Então, não podemos medir a sua altura ou largura, só podemos medir o seu comprimento. Resumindo, vou voltar aqui, ó. Em uma reta, a gente não consegue medir a sua altura, só o seu comprimento, porque esses pontos que formam uma reta, eles não têm dimensão. Eles são adimensionais, como a gente acabou de ver. E uma reta é formada por infinitos pontos. Cada reta é indicada por uma letra minúscula. Olha só, os pontos são as letras maiúsculas, as retas são as letras minúsculas. A gente vai ver um pouquinho mais na frente um resumo disso. Podemos dizer que é uma linha reta, sem curva, certo? E por fim, o plano. O plano é uma superfície reta, não faz curva, ele é bidimensional, ou seja, podemos medir a sua altura e largura, como se fosse uma folha de papel. É possível desenhar figuras sobre o plano. Então, aqui é o exemplozinho do plano. Um plano pode ser formado por 3 pontos não colineares. Imagine, pessoal, um triângulo. Então, se eu botasse aqui um triângulozinho com 3 pontos que não são colineares, ou seja, não estão numa única reta, nós podemos ter um plano. Também pode ser formado por uma reta e um plano fora dela. E ele é representado pelas letras gregas minúsculas, como alfa, beta e assim por diante. Então, aqui são alguns símbolos que nós vamos utilizar na geometria. Como nós vimos, o ponto ele é representado por letras maiúsculas, certo? A reta é representado por letras minúsculas. Um ângulo ele é representado por 3 letras, onde o vértice desse ângulo é o que fica no meio, certo? E tem um chapéuzinho aqui para indicar que é ângulo. As letras gregas aqui, maiúsculas, são representadas um ângulo ou medida de ângulo. Quando eu tenho, olha só, isso aqui é importante. Quando eu tenho um A e o B, estão representados pontos. Quando eu tenho uma retinha em cima deles, então significa que eu estou tendo um segmento de reta, ou seja, um pedaço de reta que sai de A e vai para B, certo? Para me representar um triângulo, eu posso representar ele como um triângulo ABC, onde A, esse B e esse C seriam os vértices, seriam os encontrozinhos desse triângulo. Nesse caso aqui, eu vou ter AB e uma retinha já com uma seta. Então, aqui está indicando uma semi-reta, que vai sair de A e vai conter o B. Olha só, quando a gente acabou de dizer sobre a questão da congruência. Se eu tenho AB e esses 3 pontinhos aqui, 3 segmentozinhos aqui, ó, significa que eles são congruentes, certo? E congruentes vai indicar a mesma medida, certo? Vão ter a mesma medida, eles vão ser congruentes, não iguais, porque o AB é uma coisa distinta do CD. E aqui também, se eu tivesse uma medida de um arco, certo? De um arco que sai de A e contém o B, isso em graus. Então, aqui é só um resumo de alguns símbolos que nós vamos utilizar durante as outras aulas, certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, certo? E até a próxima. Bons estudos. Até mais.